A disparada do dólar motivou uma crítica da revista Forbes Brasil. Publicado na quarta-feira, o artigo intitulado "O Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula" aponta que a economia brasileira atravessa um período de deterioração acelerada e preocupante, com impactos diretos na vida de milhões de cidadãos. O texto é assinado pelo publisher e CEO da Forbes Brasil, Antônio Camarote. Ele critica o silêncio de órgãos e entidades que deveriam se manifestar por medidas eficientes para o atual cenário econômico do país. Abre aspas. Onde estão as associações empresariais, os sindicatos e a sociedade organizada? Camarote também questiona por que o Congresso e o Executivo continuam agindo de forma reativa, ao invés de adotar medidas estruturais e corajosas. Fecha aspas. Como solução, o CEO da Forbes diz que o governo Lula assumiu o controle da situação com um plano econômico robusto, transparente e eficaz e diz que, abre aspas, a sociedade, por sua vez, precisa abandonar a inércia e cobrar ações que revertam esse quadro catastrófico, fecha aspas. E numa entrevista ao Jornal da Oeste, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o impeachment de Lula já começa a ser discutido no Congresso. O impeachment do presidente Lula é um cenário viável nesse momento ou, na avaliação do senhor, ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo. Um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país como fez a Dilma para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. E aí, Piotr, como é que você vê essa possibilidade aí de discussão de impeachment, que tem uma questão técnico-jurídica, mas claro que sabemos que é uma questão política? Paula, é um julgamento político e que sim, o Congresso pune de forma política o gestor irresponsável. E o que nós temos hoje, sim, é uma gestão completamente irresponsável. O título aí do artigo do publisher da revista Forbes era exatamente o título do meu artigo que sai publicado amanhã na revista Oeste, que depois que eu vi eu alterei por uma questão óbvia. Estou chamando de negacionismo do Lula. O Lula é negacionista, porque é óbvio, ele nega os fatos, ele vive numa realidade paralela. E nem o pouco, e é muito pouco, o que parece que a equipe econômica dele, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem devemos chamar de a maior autoridade econômica do país, que anunciou férias em meio à crise, nem esse pouco parece que ele ouve. Fato é que a questão do impeachment, sim, no ambiente político normal do Brasil, isso já estaria em andamento. Mas a gente precisa levar em conta um aspecto, e eu vou me antecipar aqui, abordo isso na minha coluna, é que a gente não consegue replicar os modelos de enfrentamento de crise que nós já passamos por várias, desde os anos 80, para pegar um período mais curto da nossa história, replicar aquele modelo agora, porque agora nós temos um ingrediente, digamos, um participante a mais no debate político que ele não deveria estar lá. É o Supremo Tribunal Federal. Quando o publisher da revista Forbes faz menção e ele pergunta cadê as entidades, cadê as autoridades para se manifestar, eu diria que elas estão silentes porque há hoje um clima de medo no país. Há um clima de medo porque o Supremo vai lá e pune, vai lá e põe num inquérito sigiloso e o advogado não tem acesso. A gente noticiou isso ao longo de tanto tempo aqui e isso ainda é real, os inquéritos ainda são sigilosos. Ou seja, lá atrás, a política é maleável e isso é uma característica positiva da política, ela é capaz de resolver esses problemas. Só a política, em ambientes democráticos, esse tipo de problema
crises só são resolvidas pela política representativa. E aí eu estou me referindo especificamente ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, recentemente, a gente noticiou, foi capa de revista aqui, do Silvio, inclusive, na Oeste, está sendo hoje perseguido pelo Supremo e pela Polícia Federal, com decisões de vamos caçar a liberdade de manifestação dentro do Congresso Nacional de um parlamentar. Isso talvez explique o porquê que esta reação, que deveria existir, eu não sou contrário à tese, não, muito pelo contrário, estamos aqui fazendo isso diariamente, que deveria existir dessas instituições. Já falei aqui, cadê a Fiesp? Cadê todas essas federações industriais? Cadê todas as associações? Cadê a FEComércio e tudo mais? Essa gente não vai se manifestar de forma dura em relação a todos os abusos à Constituição, porque foi exatamente esse aprisionamento, essa intimidação que criou esse medo hoje de reagir a uma coisa que nós lá atrás já passamos e fomos capazes de resolver pela política, sem o Supremo existir tal como ele existe hoje. Hoje é este o problema. E a gente vai precisar superar este problema especificamente, porque a política, por si só, ela é capaz de resolver também esta crise, por mais inusitada e dura que ela pareça ser, porque de fato ela é.